EDC 379, a gente fez uma revisão dela e queria agradecer aí a Graziella, que trabalha com a gente, nossa bibliotecária, por ter feito a consolidação do documento para a gente. Nós não tivemos nenhuma forma de fazer isso antes, então a minha sugestão, até mantendo o que a gente tem feito em outras situações, é dar uma passada pelos itens que foram adicionados, que são esses que estão em amarelo aqui. A gente pode discutir, se alguém tiver comentários, dúvidas, etc., a gente pode discutindo isso. Alguém tem alguma outra sugestão? Não, acho que seria interessante, aí, já que você já fez esses grifos aí, das alterações, a gente pode discutir sim. Vamos começar aqui, então, para a primeira parte, né? A primeira mudança real que teve, fora as substituições iniciais aqui. Todo mundo está vendo a minha tela, né? Deixar, eu não sei se todo mundo está com... Ó, pessoal, dá para vocês comentarem no bate-papo, mas eu sugiro que quando quiserem comentar e tiverem áudio, pode falar por áudio mesmo, tá? A ideia é bater papo aqui. Quanto mais gente falando, acho melhor. Vou deixar os dois abertos aqui. A primeira modificação que teve foi a colocação, então, no artigo 2º da atividade de aquisição, né? Então, antes da 356 tinha fabricação e importação de um certo grupo de produtos, que na prática são os produtos classe 1, né, que são identificados como necessários, aqui máscaras, respiradores N95, PFF2 ou equivalentes, óculos de proteção, protetor facial, são os EPIs na prática, algumas coisas a mais, mas são os classe 1, né? Então, anteriormente tinha sido colocado só a fabricação e importação, agora foi colocado também a aquisição desses produtos. Né? Não sei se todo mundo chegou a ver isso aqui já, mas eu achei que eu até comentei isso na semana passada, acho que o Marcelo comentou também, que discutiu na passada, e ficou um pouco zoneado esse negócio de colocar um monte de coisa junto, né? Tipo fabricação, importação e aquisição. Por quê? Porque são coisas distintas com aspectos e requisitos distintos, né? Quando você for ler aqui, por exemplo, você vai ver agora que o artigo 2 fala dessas três coisas, mas os... Como que é o nome disso aqui mesmo? Os indentes da coisa? Alguém lembra o nome? Incisos? Incisos. Os incisos estão falando basicamente o 1 até o 3 da importação, né? E depois fala da questão de não exigência de autorização de funcionamento, tá? E aí fala outra coisa. Quer dizer, é um texto muito truncado, porque ele mistura bastante coisa junto e não facilita muito a leitura. Eu, particularmente, sempre achei que deveria ter sido feito separado isso aqui, né? Colocar fabricação, ponto, aí isso se aplica. Importação, isso que se aplica. Aquisição, isso que se aplica. Seria muito mais simples. A forma como está cria um pouco de confusão. Então, por exemplo, as outras modificações são essa aqui. O inciso primeiro fala que a importação terá o deferimento automático do licenciamento no Sicomex, né? No Siscomex, e o deferimento do Siscomex independe da realização de outras análises conforme a 81, ou seja, eles estão aí vão bypassar os requisitos da 81 dentro para esses tipos de produtos apenas, que é bom lembrar, tá? Um outro ponto importante a lembrar é que, embora a Anvisa tenha colocado algo parecido já no passado, pelo que foi entendido até dessa revisão, isso não tinha sido discutido com todo mundo, particularmente com a GPAF, né? Então, a expectativa é que isso aqui agora facilite o trâmite da importação. Tá? Esses dois aqui, né? Esses dois primeiros itens aqui. Alguém tem algum comentário sobre isso?
Eu só eu participei da reunião da semana passada, nessa discussão aí dessa norma, e realmente a GGPAF não participou, tanto é que houve essas alterações, principalmente as alterações em relação às informações de importações, né? E o inciso 1 e o 2 e do artigo 2º, eles também são muito para alinhar a alguns conceitos que a Camex tem publicado, né, do comércio exterior, porque ela tem publicado aí algumas resoluções, alguns atos, onde eles colocam os deferimentos automáticos. Então, as importações, a GGPAF estava... Isso é mais para alinhar também em relação à GGPAF, em relação à Camex, o que a Camex tem publicado também de produtos que têm deferimentos automáticos. Ótimo, bem, obrigado pelo comentário. Na verdade, isso aqui é necessário, porque particularmente, esse segundo inciso não existia antes. Então, a 81 estava totalmente aplicável, né? Então, isso é um problema. Exatamente. Por mais que o pessoal, vamos fazer isso, não adianta vamos fazer isso se você não colocar explicitamente num regulamento que você não vai seguir o outro. Isso não existia antes. Então, aconteceu bastante a situação, vamos fazer tal, mas chegava na hora, mas tem que seguir 81. Vai ficar bem difícil. É verdade. Então, do ponto de vista de bases, particularmente esse segundo é importante por permitir bypassar o 81, né? O terceiro inciso, na verdade, ele simplesmente lembra, como sempre, é só um guarda-chuva, né? Mas ele lembra que, mesmo que tenha o deferimento automático, a Anvisa pode, a qualquer momento, determinar que se proceda a fiscalização normal, né? Então, ela continua dando o poder da Anvisa e, dependendo da situação, né, ela exigir que seja feito um processo normal ou mais que o normal, um pouco mais que o deferimento automático, sei lá, isso aí não tem regra, né? Mas um guarda-chuva que o pessoal sempre deixa aí para essas situações. Isso aqui já estava antes, na verdade, né? Oi, pode falar, Marcelo, desculpa. Não, é esse inciso 4 mesmo que você ia comentar. Eu sinceramente, eu achei que esse inciso 4, na minha opinião, não haveria necessidade, né? Até mesmo porque no artigo 2 ele já deixa bem explícito que tanto a fabricação quanto a importação ficam dispensados de autorização de funcionamento de empresa. Então, ao meu ver, não sei se vocês entendem da mesma forma, se haveria necessidade mesmo de ter esse inciso 4 aí do artigo 2. Por causa disso aqui, você está falando, certo? Hã? Por causa dessa frase aqui, você está falando, certo? Que ela já Exatamente, exatamente. O inciso 4 parece simplesmente duplicar o que está aqui no artigo. Ao meu entender, sim. Mas aí volta o que eu falei, tá? Eu também acho que não, mas se você olhar esses 5 incisos, eles falam particularmente de importação. Tá? Uhum. Assim, mas aí não... Pode falar. Eu tô tentando imaginar quem escreveu isso aqui, tá? Eu tô imaginando, e na verdade, assim, para mim, isso aqui é justamente o que devia ter sido feito separado, percebe? Se tivesse importação e só, aí você colocaria tudo isso aqui embaixo. Uhum. Aí teria algum sentido. Só que aqui, como tá tudo junto, eu entendi que ao criar cinco incisos para importação, o pessoal resolveu deixar mais claro aqui ainda que isso aqui é obviamente para importação também, entendeu? Não acho que precisa, você tem razão. Sim. Por outro lado, acho que é uma boa pergunta a se fazer. A diferença entre isso eu não perguntei, inclusive. Qual que é a diferença entre isso aqui e o que está aqui? Quer dizer, ele fica duplamente sem necessidade? Não sei. Realmente parece eu entendo. Situação, né? Oi, gente. Eu entendo que sim. Bom dia. Meu nome é Milene e eu gostaria de acrescentar alguma informação, porque quando foi publicada a primeira portaria 356, muitas pessoas tiveram dúvida porque diz que estaria dispensado da autorização de funcionamento. A gente entende a AF, mas e a licença de funcionamento sanitária local? Também estaria dispensado? Houve muito essa dúvida. E quando agora publicou a 379 e eu li esse artigo, o inciso 4, eu achei que eles estivessem esclarecendo sobre a licença de funcionamento local.
mas na verdade não, eles repetem a frase autorização de funcionamento, que subentende a AF, né? Então, acho que eles tentaram esclarecer, mas não esclareceram, e eu continuo em dúvida, precisa do licenciamento local ou não? Obrigado, Milene. Você toma cuidado, tá? A Anvisa não tem jurisdição sobre a LF. E outro ponto importante, esses regulamentos gerais, embora ele fale de fabricação e importação, o principal foco aqui, na verdade, é com registro de produto, vamos falar assim. Nesse caso geral, a Anvisa tem o poder de deixar de permitir, de deixar de exigir algo que ela tem controle, que é a AF. A LF, ela não tem jurisdição sobre isso, tá? Eu acho que, Então, a inclusive, licença de funcionamento é necessária para a comercialização desses produtos? então, não tem nada a ver com a 379 isso, percebe? Acho que isso é confusão. Para Sim. você fazer qualquer coisa com qualquer produto no Brasil, você tem que ser uma empresa idônea. Se para ser uma empresa idônea você precisa de LF, você vai precisar, tem. Isso não tem nada a ver com a Anvisa, isso quero dizer. Eu acho que essa é a confusão. O que eu vou pegar só o gancho que a Milene falou. Quando, pelo menos o que a gente está tendo de entendimento aqui na empresa, é que quando ele fala, bem como outras autorizações sanitárias, teve alguns entendimentos que a licença sanitária também enquadraria aí. Só que o que aconteceu? Aí teve um cliente nosso que foi fazer uma importação num determinado estado, e a vigilância local solicitou a licença, e num outro cliente não solicitou essa licença. Então a gente realmente também ficamos na dúvida se realmente a Anvisa ela não tem jurisdição em relação à licença sanitária, essa autorização de funcionamento. Mas quando ela fala as autorizações sanitárias, nós ficamos também na dúvida se realmente a licença sanitária seria uma autorização ou não. Então, realmente, também nós ficamos com essa dúvida e nós vemos que algumas vigilâncias estão atuando de forma diferente enquanto a solicitação da licença. Mas aí eu volto a falar, assim, eu também não tenho uma resposta, né, mas aí minha interpretação disso que, obviamente, tem a ver com o que está escrito e como a Anvisa normalmente funciona. A Anvisa não tem jurisdição sobre Anvisas locais. A licença. Não sabe? Então, assim, a licença que é fornecida pela Anvisa local, ela até é um tipo de autorização sanitária, mas a Anvisa não tem como colocar aqui qualquer uma aqui, percebe? É só da Anvisa. Entendi. É isso que esteja escrito. Sim. E é isso que tem sentido. Marcela, aqui é a Camila. Tudo bem, Camila? Camila da Dentes Cirona, tudo bem? Ao mesmo entendimento que os colegas e as mesmas dúvidas que os colegas estão apresentando, a gente também tem tido aqui desde que foi publicada, né, essa nova RDC. E a gente tem a mesma, pelo menos eu tenho o mesmo mindset que você, porque quem fala sobre a questão de ser necessário o licenciamento sanitário, seja ele a nível municipal ou estadual, são as leis ordinárias dos municípios, as leis sanitárias, né? Então, ainda que a Anvisa ela descentralize algumas atividades, algumas funções para os municípios e estados, quem vai definir se precisa de licença para tal atividade sanitária é o município. Então, Perfeito. por isso que talvez esteja tendo essa assimetria de interpretação entre as diferentes visas. Porque talvez alguma visa local de algum local tenha liberado. Esse último comentário, Camila, acho importante, tá? O fato da visa local pedir ou não a licença também não quer dizer que a empresa não precisa ter, tá? Por isso que eu estou falando que acho importante. A lei federal, né? A gente tem a 6360. Então, esse é o problema, percebe? Que assim, eu entendo que isso sai da Anvisa porque tem a ver mais com a questão de assim, a empresa é uma empresa idônea. Eu entendo que, posso estar errado, mas eu entendo que no Brasil, para uma empresa trabalhar para ser idônea, nesse caso, precisa ter uma LF. Isso independe da Anvisa, porque eu não lembro de nenhum lugar, nenhum estado que não tenha uma necessidade disso. Agora, uma visa local solicitar a LF na hora da importação, isso é secundário à necessidade de ter.
Eu acho que, na verdade, o que eu entendo da discussão toda é que a gente está discutindo níveis diferentes de aplicação de regulamentações em geral. E, obviamente, parte do problema, na verdade, é que assim, isso a prática disso aqui, e por isso que também é parte do problema. Fabricar, importar e aquisição, ela, obviamente, passa por N níveis. Claro, né? Passa por todos os níveis, vamos pensar assim. Mas a Anvisa só tem jurisdição sobre os dela. Eu acho que meu entendimento é que essa questão, essas duas, se aplica muito por isso. O pessoal, na verdade, desfoca da Anvisa porque chega na hora de fazer alguma coisa, tem algum problema, eu entendo ter o problema, tá? Mas aí pega isso aqui com assim, a Anvisa falou que não precisa mais de LF. Não está em nenhum lugar escrito isso aqui, na minha opinião. Infelizmente, ainda mais agora aí nesse momento de correria, eu concordo que talvez pudesse estar mais claro. Mas notem também tem outro problema, né? A Anvisa não tem como colocar num regulamento falando, não fazemos, mas não precisamos de LF, o LF que não tem jurisdição, etc. Isso talvez possa estar num FAQ que a Anvisa publique depois, mas não vai estar escrito aqui dentro, com certeza, né? Mais algum comentário desse até esse item 4 aqui, gente? Alguém tem alguma outra opinião sobre essa interpretação? E volto a falar, tá? A gente está comentando aqui são interpretações, tá? Porque não tem nada formal da Anvisa. E quem pode dar uma interpretação formal, espero que seja sempre a mesma, é só a Anvisa. O último item, na verdade, que foi adicionado, eu achei que, na verdade, foi o mais bizarro, porque, assim, isso, Morgana. Você colocou que hospitais já podem importar direto sem AF. Sim, mas aí nota um outro problema, tá? Hospitais não passam por isso aqui. Isso aqui não se aplica a hospitais, na verdade. Isso aqui só se aplica a outras coisas. Essa importação de hospitais passa por outros processos. Essa é uma outra confusão também que eu já vi, tá? Desculpa. Sim, você tem razão. Se aplica, mas na verdade a importação, no caso de hospitais, aí eu fiquei, na verdade, não, você tem razão, desculpa. Você consegue, você tá com som aí, Morgan? Não, você tá sem som, né? Não, você tá com som. Você quer comentar isso, Morgana? Ah, ok. Tá, não, você tem razão, desculpa, eu tô pensando em outra coisa, eu tô pensando na 349, eu tô confundindo esse monte de coisa. Você tem razão, isso aqui se aplica a qualquer um, e aqui na verdade é uma outra dúvida que eu comentei até, que aqui não fala exatamente quem pode fazer isso. Do ponto de vista como tá, isso se aplica teoricamente a qualquer um, tá? E também se aplica então em hospitais. Tá? O único problema, na verdade, aí volta isso que eu acabei de falar por último, isso aqui não fala exatamente quem pode fazer essas coisas. É um outro comentário que eu até fiz, que eu até mandei o pessoal dar uma pesquisada, porque se você já a gente olhar lá os artigos mais para frente, ele deixa bem claro, por exemplo, que o artigo 9, por exemplo, né, que é o que fica mais permitido. Ele fala por órgãos, entidades públicas e privadas, bem como serviço de saúde. Sim. Aqui não fala. Exatamente quem pode fazer o quê. Então, isso particularmente eu acho um pouquinho confuso.
Voltando aqui, então. A Morgana falou que vai tentar entrar pelo celular. Se ela conseguir, ela pode falar. Então, vamos esperar. Eu vou continuar aqui enquanto isso, tá? Esse último item, na verdade, eu acho que é necessário, só que eu acho complicado, porque, assim, colocar os produtos podem ser importados de qualquer país, desde que a importadora garante a procedência, a qualidade, segurança e eficácia. Ok, isso é bonito. A pergunta é como fazer isso. Quer dizer, se alguém for questionado, como se demonstra isso, né? Não sei se alguém pensou em algo sobre esse assunto. Sim, não? Algum comentário? Pode passar? Tá. O artigo 4º, ele comenta que o fabricante ou o importador é responsável. E aí volta um pouco do que eu falei. Por exemplo, aqui fala do fabricante e o importador. E agora mudou aqui para fabricar, importar e aquisitar. Então, quer dizer, isso aqui não se aplica à aquisição também, por exemplo? Talvez não se aplique, porque tem umas bizarrias aqui, mas isso não está muito claro, tá? Então ele fala que a segurança e eficácia dos produtos fabricados e importados em conformidade com a resolução. Aí tem dois comentários que não tinham antes, né? E aqui eles estão tentando explicar algumas coisas que estavam em aberto. Primeiro é que os produtos fabricados e importados nos termos da resolução são sujeitos ao monitoramento analítico de qualidade por parte da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária. Tá? Olá, consegui entrar. Conseguiu? Tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aqui é a Morgana, eu sou coordenadora regulatória da CNPH. Então, na verdade, eu comentei a questão dos hospitais, porque hoje a GGPAF já solicita aos hospitais a licença sanitária para importar, porque eles são isentos de AF. Então, talvez, como eles não especificam na lei se vai precisar de licença sanitária ou não, talvez eles possam sim solicitar, já que eles já fazem esse tipo de protocolo hoje, né? Para os estabelecimentos que não possuem AF. Era mais por isso. E em relação à norma ser aplicável aos hospitais, ela é sim, porque ela é aplicável, eu acredito, para todas as instituições que podem importar segundo a RDC 81, né, de 2008, e os hospitais entram na leva sim, tanto que nossos clientes fazem essas importações diretas, né? O hospital importa diretamente do nosso CD de Miami e eles estão tendo bastante LI deferida direta, sem análise. Então, acho que é por isso que o termo aquisição, porque nós vemos 3 termos aí bastante utilizados na norma, que é fabricar, importar e aquisição. Então, eu acho que, igual a Morgana falou, os hospitais fazem diretamente. Então, acho que o termo correto aí, para eles, seria a aquisição desses produtos. Porque toda vez quando você... Não fabrica, não importa, né, teoricamente. Eles importam. Eu acho que a aquisição talvez seja de mercado nacional, não sei. Mas aí eu acho que quando você fala em importação, você vê... não, é verdade, porque o artigo 2 ele permite fazer importação sem autorização de funcionamento. O artigo 9 só permite autorização. Eu acho que tem muito cuidado, porque assim, volto a falar, tá? Porque eu comentei de não aplicar nisso, e eu tenho certeza que ela não se aplicava antes, tá? Por um motivo simples. Fabricar e importar são atividades da AF. Quem não tem AF não consegue fazer isso. Aí tem as exceções de quem pode importar sem AF, que é a instituição. O que a Anvisa tem a legislação, né? Isso. Tem as exceções, instituições de saúde, instituição pública. Então, mas isso não pode importar sem AF antes dessas RDCs emergenciais agora. Não, eu sei, mas estou falando, isso aqui, pelo que eu entendi no passado, ele estava aplicado ao processo normal regulado pela Anvisa de importação comum. Isso.
Então, nesse caso, não se Exatamente. aplicaria a quem não faz isso, entendeu? É isso que quer dizer, o fato de não se aplicar. Exatamente, eu entendo também dessa Se forma. se aplicaria na forma de trazer os produtos não regulados na Anvisa, né? Vamos dizer assim. É a única coisa que mudaria. Então, mas na verdade, assim, se isso se aplica à situação comum de você ter uma AF com atividade de fabricação e importação, isso não se aplica a quem faz qualquer atividade de, vamos chamar de aquisição para facilitar, tá? De aquisição de produtos que não é regulado pela AF. É por isso que estou falando que não tem muito sentido se aplicar a hospitais isso aqui. Ah, mas se aplica um Agora, pouco em com a relação aos aquisição, produtos, né? Aos produtos, não à isenção de AF, mas aos produtos não serem regularizados na Anvisa. Porque antes eles só poderiam trazer produtos regularizados na Anvisa, agora liberou os produtos, não precisam mais do registro para trazer. não liberou nesse artigo, tá? Ah, não nesse artigo, mas É isso que eu estou nas falando. normas. Esse artigo não se aplica ao hospital, é isso que eu quero dizer. Não, porque ele já não precisa de AF para importar. Só que eu só quis comentar a questão da licença, porque hoje, para os estabelecimentos que Desculpa, não é que eu precisam de confundi. AF, Desculpa. eles precisam apresentar a licença sanitária. Então, eu não sei, eles não Não, liberaram a licença sanitária, então continua precisando apresentar a licença sanitária, será? entendi. Esse era mais ou menos o comentário. Não, tá bom. Quando eu entendi que você falou da aplicação, você falou que se aplica assim, eu entendi que você falou que você aplicava esse artigo. Que era o artigo que estava discutindo, entendeu? É porque, na verdade, assim, hoje eles já não importam, eles já importam sem AF, então não muda nada. A questão é que se eles vão solicitar a licença de sanitária ou não. Hoje eles solicitam a licença Agora eu sanitária. entendi, mas só para explicar. Quando eu falei que isso aqui não se importa, não se aplica, eu falei que esse artigo não se aplica. Antes de ter aquisição, esse artigo claramente não se aplicava. Tá? O que se aplica a outros players, incluindo hospitais, é o artigo 9. Sim. Exato. Porque aqui ele fala explicitamente de órgãos, entidades e como serviço de saúde. Então, isso aqui se aplica ao hospital. Mas o 2 não tinha sentido se aplicar. Agora, a dúvida que o Marcelo comentou, e é um bom comentário, Marcelo, a partir disso passa a se aplicar aos hospitais? Eu acho meio esquisito, tá, na verdade. O artigo 2, né, falar sobre a aquisição. Porque agora, com isso, ele ficou ainda mais complicado, ainda mais estranho, eu acho, tá? Então, ao meu ver, a aquisição seria de mercado interno, não importação. Não sei muito bem. Você pode comprar coisas no mercado interno sem AF? Então, isso sim, mas na verdade, isso talvez seja a única solução seria essa, na verdade, tá? Para permitir Gente, eu acho que eu acho que poderia estar relacionado à aquisição no mercado interno, né? Por exemplo, a empresa que eu trabalho, nós somos importadores e nós não fazemos venda para usuário final, nós revendemos para distribuidores, para medical shop, né? Essas lojas de artigos ortopédicos. Talvez eles estejam querendo falar dessa aquisição interna, né? Entre distribuidor e importador. Isso é a única coisa que eu acho que teria sentido, mas aí volto a falar, isso não está nem um pouco claro aqui. A gente tem que ir adivinhando, né? Não, mas esse que é o problema, percebe? Esse monte de coisa junta não ajuda em nada, porque eles juntaram tudo no mesmo balaio de gato, só que são coisas totalmente distintas, né? É muito confuso, eu acho. Muito, muito confuso. O problema de ir adivinhando, beleza, vai adivinhando. O problema é que isso aqui tem resultados práticos, né? Você vai fazer uma aquisição seguindo isso, se não for isso, você não consegue. Depois você gasta um dinheiro e você não consegue receber. Então, isso é um problema real, né? Na verdade, isso é uma boa coisa se perguntar. Então, vamos perguntar isso para a Anvisa depois, para ver melhor isso. Porque realmente agora, eu tinha lido de uma forma, mas agora mudou totalmente o que eu tinha entendido com essa conversa. Mas sim, com relação ao seu comentário, Milena e a Morgana, os últimos aí, pensando rapidamente, isso aqui só tem sentido na aquisição nacional mesmo.
Ah, porque já contempla em importar, né? Quando você vai importar, independente de quem estiver importando. Agora, por outro lado, a dúvida então que surge é isso, a ideia era essa mesmo, porque eu tinha, de novo, eu tinha entendido, pelo menos a maior parte do que eu conversei, eu tinha entendido que o artigo 2º inicialmente era para facilitar a fabricação e importação, não permitir qualquer um comprasse. Isso não era uma coisa que a Anvisa tinha intenção de fazer na RDC 56. A pergunta é, isso mudou? Porque se for essa interpretação nova, isso muda totalmente até o espírito do que a 56 parecia que estava falando, entendeu? Acho que a partir do momento que eles colocam que empresas sem AF estão autorizadas a importar, mesmo que todo mundo pode importar. Não, isso sim. Mas eles não falam nada sobre a licença sanitária, né? Igual a colega Não, falou. meu questionamento agora é aquisição. Porque se for isso aqui, aquisição para qualquer um, passa qualquer um poder comprar. Isso não estava no espírito da 56 antes. Isso tem uma mudança crucial, se for isso. E, na verdade, no caso de aquisição, nada disso aqui se aplica, né? Vou ser bem sincero. Isso aqui só fala de importação. Isso é uma boa pergunta. Vou ter que ver isso, porque isso aqui é bem, bem impactante. Ok, pelo menos, o bom de conversar com esse monte de mais pessoas assim é que a gente revisa essas coisas, né? Porque parece uma coisa. Na verdade, é uma forma de entender essas regulamentações novas emergenciais é que são denorex, na verdade. Ela parece uma coisa e é outra. Marcelo, só um comentário. A Anvisa exige AF, por exemplo, para distribuição, entendeu? De produtos. Então, eu acredito que ele está tirando não exigindo AF, nesse caso de aquisição, que ele fala, né? Justamente para essas empresas que não são fabricantes ou importadores, mas distribuição. Eu acho que é por isso que está mencionando isso. Eu pensei nisso também, só tem um problema. Se fosse distribuição, eles colocariam distribuição aqui, não aquisição. Pode até ser, mas como distribuição é uma atividade controlada, teria sentido chamarem distribuição ou qualquer outra coisa que possa estar numa AF, percebe? Aquisição não tá. Na verdade, acho que esse é o problema. Essas atividades são reguladas, certo? A atividade de aquisição em si, embora ela seja regulada, ela não é definida, aquisição, nas atividades. Não tem AF para aquisição, né? Vamos dizer assim. Estou falando, não tem AF para aquisição. Então, isso, na verdade, está totalmente fora do resto. Esse confunde, eu acho. Pode até ser o que você falou, Daniel, mas eu acho que assim, se fosse para falar isso que você fez, eles iam colocar distribuição aqui, porque não tem sentido eles usarem uma outra palavra para querer fazer alguma coisa de uma atividade que tem uma definição explícita, entendeu? Eu acho que eles não quiseram usar distribuição porque eles querem garantir que a distribuição seja feita de acordo, né? Com rastreabilidade, igual eles dizem no restante dos artigos aí. É o que eu também entendo, né? Eles não quiseram colocar, mas fica difícil, né, entender. Tipo, se você não precisa de boas práticas AF para importar, para comprar, mas você precisa seguir as boas práticas para distribuir. O que tem sentido, né? E realmente você tem razão. Tá descrito, dá para você perceber do resto, né? Dá para você inferir do resto. Talvez tenha alguma coisa relacionada com a aquisição de órgãos públicos, né? Mas é que eu falo, sem ser hospitais, né? Por exemplo, prefeituras, outros órgãos que não se relacionam, que não tem uma AF, alguma coisa assim, comprar esse tipo de produto. Mas eles já podem comprar hoje na legislação, né? Eles também já estão, isso aí já está na RDC 81 da importação. Ele pode importar sem AF também já, órgão público. Mas não comprar aqui, né? Também, acho que eles. Na verdade, antes de comprar, eu não sei exatamente qual é a legislação, porque a 81 fala exclusivamente da importação. Esse acho que é o problema. A aquisição não é um termo que a Anvisa tem regulado, vamos falar assim, né?
Porque órgão público pode importar produto para a saúde, medicamento todo de fora do Sim. país, sem AF já hoje. Não, isso não muda por causa do Covid. A verdade é que, assim, eu continuo achando que ainda está ainda mais confuso. Então, vamos precisar saber o que é isso exatamente, de onde veio a necessidade disso. E aí, vamos ver mais para frente, ver o que a gente consegue de resposta. Vamos passar para os próximos, pessoal, senão a gente vai ficar só nisso. Tá, então aqui, o que eu comentei, tá? O que foi incluído no artigo 4º foi o importados, tá? E dois incisos foram o seguinte: o primeiro é que os produtos fabricados ou importados estão sujeitos ao monitoramento analítico da qualidade por parte da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária. Isso aqui é bonito, só que eu não consegui entender o que isso significa na prática, quer dizer, o que se espera que as pessoas façam. Eu entendo que nada, tá? Quer dizer, o que acontece é que a Anvisa pode pegar esses produtos e testar nos laboratórios, se for o caso, para ver qualidade, que é uma das coisas que eles fazem. Acho que é por aí. O único problema prático é estando aqui que eu falei, se não tiver escrito isso, fica confuso o que se espera, né? E aí, o segundo fala que as empresas têm que garantir a rastreabilidade dos produtos fabricados ou importados e permitir a identificação dos responsáveis pela comercialização. Aqui tá bonito a frase, mas cria, na minha opinião, mais problema. Que, por exemplo, se você vê como está escrito, tá? Ele fala que aqui são empresas, tá vendo? Aí, voltando ao que a gente acabou de falar, se isso aqui se aplica ao hospital também, porque só as empresas têm que garantir a rastreabilidade e o resto não. Outro exemplo, aqui eles citam comercialização. Essa comercialização é a mesma aquisição aqui? Eu acho que esse item, apesar dele estar falando, ele está focando mais em fabricantes, né? Sim, eu tenho certeza de que sim, Daniel. O problema é que se você ler em conjunto que fica esquisito, entendeu? E o problema todo é que, mesmo eu tendo certeza e o seu comentário, você percebe que é uma interpretação, porque aqui não está claro isso. Aqui, obviamente, ele parece estar falando de fabricantes, mas como é que se linka uma coisa com a outra, percebe? Eu interpretei da seguinte forma: a empresa que fabrica ou que importa tem que criar uma forma de identificação nesse produto, entendeu? Não importa quem, na verdade não seria empresa, seria quem fabrica ou quem importa. Se o hospital importa, ele é considerado a empresa em si, item, assim. Mas aí aqui não pode ser empresa. Não, exatamente. Não deveria estar empresa, deveria estar importador, fabricante, né? E é isso que eu estou comentando, que é essa confusão, percebe? Porque eles usam termos distintos quando deveriam usar termos parecidos, e aí não dá para saber se isso aqui é para um ou para outro. A minha interpretação que é a empresa que importa ou o fabricante, que tem que garantir a identificação e a rastreabilidade, a identificação, a comercialização e a rastreabilidade. Isso tem super sentido, mas aí não tem sentido isso aqui sair de empresa, percebe? Não entendi, desculpa. Isso tem super sentido, porque é como já é hoje. O problema é que não tem sentido. Se isso aqui se aplica ao artigo 1 e deve se aplicar, porque o artigo 2 deve se aplicar porque é genérico, porque só as empresas precisam garantir essas coisas. E se outros fizerem a fabricação, importação e aquisição, e particularmente a aquisição se aplicar a outros, percebe? É isso que não está muito claro para mim. Entendi. Eu até consigo imaginar. A minha interpretação foi que quem está importando e quem está fabricando que tem que garantir, mas também não está escrito isso, né? Vamos dizer assim. Isso. Não, isso tem sentido, porque isso é como é hoje, já é assim. Mas eu quero dizer é justamente os termos, percebe? Se isso aqui é empresa, teoricamente não tem sentido isso aqui sair de empresa, percebe? Aí aquela discussão que a gente teve de se aplicar outras coisas tem mais sentido de não sair. Mas não está claro em nenhum lugar essas coisas. Você quer dizer que, né, nesse primeiro artigo poderia liberar para pessoa física, então? Que não seria uma empresa?
depois da discussão que a gente teve hoje, eu não entendi se essa aquisição libera mais que outras coisas. É. Porque até o meu ver é só não liberar para pessoa física, é fabricação, importação e aquisição, mas essa aquisição é estranho mesmo. Então, e é essa a questão. Então, a gente está discutindo um monte de coisa sem saber de onde vem essas coisas. Tu quer dizer que, assim, se você pegar e ler uma coisa ou outra, se isso aqui for para a empresa é o que tem sentido, só tem sentido que isso seja para a empresa também, só percebe? Porque, volto a falar, a ideia do artigo 2 parece sempre pareceu ser, independente da aquisição agora, sempre pareceu ser. A regra geral para emprar esses produtos é X. O que vai acontecer agora é, as empresas precisavam ter isso, não são mais. Mas só empresa. O problema, particularmente, que essa aquisição aqui agora cria essa confusão. Quer dizer, aumentou mais coisa agora do que empresa? Só que aí você volta a ler essas coisas aqui, isso aqui, por exemplo, isso aqui se aplicando lá em cima e ela se aplica, né? Porque fala de tudo, tá? Só tem sentido sem empresa, percebe? Tem um outro exemplo prático, tá? Que é assim, de confusão. Esse artigo 4º, na verdade, ele não ele parece falar só do artigo 2º, percebe? Porque tem inclusive depois dele, né? Só que o artigo 9º, que fala da importação também, né? O artigo 4º se aplica a ele. Porque o artigo 4º, da forma como está escrito, ele fala: os produtos, o fabricante importador é responsável por garantir a qualidade e segurança em conformidade com essa resolução. Eu não cito o artigo 2º. Eu estou falando que confunde, percebe? Confunde. Mas, bom, na minha interpretação, aquisição quer dizer compra, e compra pelas empresas, né? Às vezes, compra nacional. E mesmo que ela comprar, ela tem que garantir a rastreabilidade disso e identificação se ela for vender para algum distribuidor, alguma coisa assim. Pelo menos ao meu ver, né? Mas não deixa. Isso aqui fica bem claro nesse Não deixa segundo, claro. né? Identificação dos responsáveis pela comercialização, né? Sim, que também é estranho. É. A pergunta que eu tenho, que eu vejo aqui é assim: qual responsáveis? Quem fez a venda ou quem fez a compra? Me parece muito claro da forma como está escrito aqui. Ao meu ver, ficaria tipo, quem importou, comprou ou fabricou isso fica responsável pela rastreabilidade dos produtos e pela identificação do responsável pela comercialização. Mas é bem estranho, né? E como isso vai ser controlado depois, Na é sua mais opinião, o estranho. responsável pela comercialização é quem vendeu? Para quem a pessoa que fabricou ou importou vendeu. Mas isso não está escrito aqui, percebe? Não, não Quando, tá. além de tudo isso, isso é uma mudança, né? Hoje você não precisa, na verdade, identificar para quem você vendeu em todos os níveis, né? Esse é outro ponto. Então isso aqui muda um pouco. Você tem que ter rastreabilidade hoje para quem você vendeu tudo. Quem Não para importou, né? todos os produtos em todos os níveis. Não precisa saber qual hospital comprou necessariamente, se não for implantes, por exemplo. Não, para produtos em geral precisa sim. Rastreabilidade você tem que ter de tudo que você está vendendo. De produto para Rastreabilidade, saúde. sim. Não precisa ter o nome de quem comprou, isso que eu quero dizer. Na RDC, não sei se na RDC 16, mas sempre em auditorias sanitárias me cobram o nome de quem comprou, sim. Eu sei, mas tome cuidado, porque isso o Brasil, nenhum país do mundo exige isso nesse nível para tudo, esse é o problema. Quem vai começar a exigir isso agora é a Europa no MDR, mas isso nenhum país Mas, exige. por exemplo, se você tem um recall de um produto, você tem que saber para quem você vendeu, não? Tem que saber só dos distribuidores, isso inclusive a 67 fala, mas não quem pegou o produto diretamente. Isso Bom, talvez seja uma confusão. hoje a gente é cobrado de quem vendeu, independente se é hospital, Se distribuidor. você lê em detalhes o regulamento, você vai ver que não é isso que ele exige, só quero dizer isso, tá? Então, Tá bom. se for isso que está escrito aqui, isso muda um pouco o que está escrito hoje nos regulamentos. Que da forma como está aqui, parece justamente o que eu falei, que agora o MDR, por exemplo, está exigindo que todo mundo saiba quem é atrás na frente.
tá? Ok, vamos partir para a próxima. Faltam 15 minutos. Eu vou pular isso aqui, porque a não ser que alguém tenha algum comentário geral dessas coisas, mudanças técnicas, eu preferi pular isso aqui, tá? O outro artigo é o artigo 9º, certo? Que então ele coloca a importação agora e aquisição de equipamentos. Só que é bom lembrar, tá, gente? Acho que a Milena fez uma pergunta que eu li rapidamente seu e-mail, Milena. A questão de quando você pode fazer isso. Esse artigo, ele é só nos casos de não estar disponível no comércio, certo? Ou seja, o exemplo de onde veio isso aqui foi o fato de que o governo meio que sequestrou a fabricação nacional de ventiladores pulmonares. Você não consegue achar para vender no mercado ventilador pulmonar. Por isso, você pode usar isso aqui, o artigo 9º, para você importar ventiladores pulmonares, porque você não consegue achar hoje no mercado. Curiosamente, eles tiraram a questão da justificativa. Tá? Agora você só pode fazer isso, você não precisa nem ter uma justificativa. Aí uma dúvida, que eu acho que inclusive a menina perguntou também, é como que você demonstra isso? Provavelmente é bom ter uma justificativa, tá? Mesmo que eu tenha tirado daqui, tá? Porque você pode ser questionado. De qualquer maneira, desculpa, eu estou viajando, tá? Eu sei porque eles tiraram a justificativa, tá? Eles tiraram porque antes estava em aberto isso aqui e agora eles comentaram que a empresa tem que possuir AF. No caso de importação. Notem que isso cria um problema, tá? Porque esses órgãos e entidades públicas e privadas, bem como o serviço de saúde, não vai ter AF, obviamente, né? Se o inciso 2º fala que precisa ter, a única constatação que dá para entender aqui é que por esse regulamento, de novo, não estou discutindo outras coisas, mas por esse regulamento, esses players não podem importar. O que tem algum sentido, porque como a gente comentou, a Morgana comentou, os hospitais e outros já podem fazer isso fora dessa regulamentação. Então isso aqui parece que corrige essa discrepância. Tá? Tem um artigo de exceção, né, das empresas, instituições que podem importar sem AF. Eu não sei se esse regulamento anula o outro. Não, ele não anula, porque Na RDC 80. Essa questão. Ele não anula, mas a dúvida seria assim, se aplica os dois? Por que isso aqui então existe, se aplica, se o outro também já permite, entendeu? Essa, na verdade, foi a primeira pergunta que eu fiz para a Anvisa uma vez, quando eu vi a primeira vez isso aqui. Se eles já podem fazer isso, por que teria que ter isso aqui, percebe? Da forma como está escrito agora, pelo esse inciso 2º aqui, por esse regulamento, para seguir o artigo 9º, só a empresa pode fazer. Até porque nesse caso, tá? E aí eu vou ter que olhar mais em detalhes, Morgana, mas aqui ele está exigindo que possua autorização, então isso não se enquadra na situação em que as empresas não precisam ter. Eu também acho que não se enquadra. Mas assim, outro ponto que isso muda também, para mim, o conceito do artigo. E o conceito do artigo parecia ser para focar nisso aqui também, né? Se isso aqui não pode importar mais, qual que é a ideia geral, então, aqui? De novo, isso confunde mais do que ajuda, eu acho. De qualquer maneira, foi colocado, então, foi retirado isso aqui, né? Na verdade, por que foi retirado? Porque, como para importar agora, a empresa tem que passar pela Anvisa, a Anvisa vai checar isso aqui antes, né? Na prática. Curiosamente, isso aqui devia ter sido mantido para aquisição, na minha opinião, tá? Porque continua sendo necessário. Eu não sei por que tirar para aquisição também agora. Vamos ver. De qualquer maneira, o que acontece? Quais são os incisos? Para importação e comercialização nem jurisdição do membro do MDRF,
o importador tem que anexar no sistema de divisão integrada o termo de responsabilidade legal. Beleza, ok. A empresa importadora tem que possuir AF, então, para importar correlatos, certo? A análise da anuência do processo de importação não requer avaliação técnico-documental, então, eles também estão, assim como fizeram lá no artigo 2º, eles estão bypassando a 181, a única coisa que deixaram é a verificação de TAF para atender o segundo, certo? E não pode importar produtos regularizados pela Anvisa, ou seja, qualquer um que já esteja regularizado sem a devida declaração de pessoa jurídica detentora da regularização. Ou seja, não pode importar qualquer produto já regularizado fora das vias normais. Aqui eu fico uma dúvida que é assim, a detentora do registro pode importar mesmo que o fabricante original não queira que ela importe? Não sei se deve poder acontecer isso, mas é algo que não tá claro aqui, né? Até porque para a Anvisa ele só vê a detentora, né? Marcelo, Oi. aqui é a Camila novamente. Para a gente aqui, na nossa análise, esse parágrafo, esse inciso, trouxe um pouco de confusão, porque ele está embaixo do artigo 9º. O artigo 9º fala da possibilidade de importação sem registro no Brasil, desde que esteja registrado em um dos membros do MDRF, um dos países membros, certo? Não, cuidado, Camila. Esse que é o problema. Eles têm duas coisas que, às vezes, acho que não está muito claro. Não é só para não regularizados, é para novos e não regularizados. Não quer dizer que automaticamente não possa ter regularizado também. Isso é uma confusão que eu já vi tá acontecendo bastante também. Acho que não entendi. Qual que é a parte dos novos? Então, nota, tem novos e não regularizados. Tá. Primeira vez que eu vi isso aqui, eu entendi que os novos e não regularizados tem que ler junto, porque tem um E. Tá? Tá. Então, teria que ser novo e não regularizado pela Anvisa. O problema de depois discutindo, e até comentando com algumas pessoas, eu acho que até alguém comentou com alguém da Anvisa também, e parece que isso talvez não se aplique apenas aos regularizados, talvez se aplicaria a produtos regularizados também. Tá. De todo modo, quando a gente leu, a interpretação que a gente teve é de produtos que, em suma, não tem registro no Brasil. Essa foi a nossa interpretação. Com base nessa interpretação, o parágrafo que fala da DDR não teria funcionalidade aqui. Isso. Né? Ele deveria estar lá ancorado no artigo 2º, que fala... Mas esse que é o problema. Ele tá, porque isso que eu falei. Porque isso aqui não parece, mas pelo que eu entendi das últimas discussões todas, isso se aplica a produtos, também produtos regularizados. Então, acho que o negócio está mais confuso do que a gente estava pensando. Porque qual que era a nossa... Com certeza está mais confuso, tá? Mas assim, o que eu tenho entendido, isso aqui tem sentido, como eu falei, se isso aqui se aplicar também a regularizado. Não parece, em princípio, por causa disso aqui. Mas como eu comentei, as coisas que eu tive, o entendimento parece ser, particularmente, inclusive da Anvisa, que isso se aplica a qualquer produto. Não só não regularizado, entendeu? Entendi. Mas, na verdade, conceitualmente, talvez, eu acho, pelo que eu entendi de toda a discussão que eu estou tendo com diversos players, isso aqui devia ser um EO aqui, essa é a verdade. Porque, na realidade, na DICOL, que eles comentaram sobre isso, eu não lembro o nome do diretor, porque são todos novos, mas o diretor que revisou essa RDC, que veio do PAF, comentou... É o Marcos. Marcos, né? O Marcos comentou que essa parte da DDR seria um artigo. Então, assim, quando eu li a RDC e vi que ele estava como um inciso, ancorado no 9º, eu achei estranho. Não sei se foi algum equívoco deles. Porque o que eu estou falando, tudo aqui está estranho, né? E eu estou tentando ler o que está escrito, tá? Teria algum sentido, eu não sei se teria sentido de pensar, eu não tinha pensado nisso agora. Isso aqui tá em aberto para qualquer importação. Não, isso não tem sentido no segundo, Camila. Porque a ideia do segundo é liberar a compra mais fácil disso aqui.
desses produtos só, tá? Tá, mas no A ideia aqui, inclusive, sempre foi facilitar as atividades. Se você colocar esse artigo, se colocar isso aqui aplicável aqui, não facilita nada, porque toda vez que você vai fazer qualquer coisa aqui, você tem que falar com o leitor de registro antes. Pelo que eu entendi, então, não era o foco, tá? Tá, então esse artigo 2º, ele está dispensando de autorização de funcionamento, né, qualquer notificação relacionada à atividade de fabricar e importar, e também a qualquer outra, por exemplo, ao registro. Então, por exemplo, eu posso fabricar sem registro? Então, cuidado, aí volto a falar É uma dúvida, tá? volto a falar da confusão, tá? Uhum. Esse artigo, ele só se aplica a esses produtos. Acho que isso que é parte desse problema todo. Ele não se aplica a qualquer produto. Sim, a esses produtos. No caso aqui, o que a Esses CLDC produtos traz são para todos gente? classe 1. Você não precisa registrar porque não tem registro, tem notificação. E é essa notificação que ele está falando aqui, a notificação para fins de regularização do produto? Para classe 1, sim. Volto a falar, o que confunde um pouco é que, embora isso aqui seja fale de fabricação, importação, etc., e mencione a AF, na prática, isso aqui é um item para facilitar o registro. Você pode fazer um monte de coisa sem precisar registrar. Por acaso, inclui fabricar e importar também, entendeu? Entendi. E aí ela contradiz de alguma forma, e em partes, a RDC 349, correto? Porque a 349 flexibiliza a regularização. Ou ela deixa as duas possibilidades? Não, é que esse aqui é o ponto. A 349, ela fala de algumas outras coisas. Deixa eu até abrir ela aqui. Elas têm que ser todas em conjunto, tá? A 349 ou a 346? Desculpa. A 9, né? 9. Tá. Ela não contradiz, mas ela, na verdade, para esses produtos especificamente, ela abre mais brechas ainda. Acho que esse que é o problema. Tá? Na verdade, a preocupação disso aqui, em princípio, era muito mais para registro, tá? Por quê? Porque as documentações todas, particularmente, são necessárias apenas para registro, não são necessárias para notificação, por exemplo. Na verdade, ela também se aplica a... Na verdade, também se aplica... Para ser bem sincero, assim, ela se aplica... Deixa eu até montar aqui, porque acho que é isso que é confusão. Eu devia ter desenhado isso no passado. Mas, assim, a 349... ela na prática, tá? Ela se aplica a quê? A produtos classe 1, 2, 3 e 4, menos, e aí que é o ponto importante, menos esses aqui. Menos esses aqui que estão no artigo 2 da 356. É a forma mais fácil de entender isso, tá? Eu sei que é confuso, mas é a forma mais fácil que eu achei de entender. Porque aí, no caso desses grupos que está descrito, você não precisa fazer nada disso, na verdade. Você pode fazer tudo porque esse artigo permite você fazer qualquer coisa. A ideia original foi assim, esses produtos são EPIs, são importantíssimos e são classe 1. Libera geral, essa que foi a ideia, basicamente. E daí os demais EPIs teriam que ser regularizados. Qualquer coisa que não estão aqui, tá? Aí você usa o 349, essa é a questão. Mas, por exemplo, as luvas, né? 349, se você quiser regularizar, tá? O outro ponto importante é que o artigo 9º aqui e o 10º, ele permite que você compre coisas, inclusive outros, sem regularizar. Oi, desculpa. Entendi.
Alguém, Marcelo, você queria falar alguma coisa? Não, na verdade é só, por exemplo, as luvas, né? Porque as luvas não estão no artigo mencionado no artigo 2 da 356, né? Alterado pela 379, mas aí ela se enquadraria na 349, né? Isso. E aí você não precisa de certificação, por exemplo, percebe? Mas a questão é que, assim, são Sim. coisas distintas. Então, na prática, a forma mais simples de entender, embora não esteja descrito em nenhum lugar, é esse gráfico, esse negócio que eu fiz aqui, percebe? Que é, se você quiser regularizar o produto, você segue a 349, a não ser que você queira usar a 356, no caso só desses que estão no artigo 2. Porque aí você, na verdade, e assim, deixa eu mudar, tá? Vou ser bem sincero, se você quiser regularizar, não quero criar mais confusão, mas acho que eu vou criar. Vou ser bem sincero, se você quiser regularizar esses aqui também, você continua tendo que seguir a 346, tá? A 349, tá? Aí eu tenho uma observação. Porque isso aqui, na verdade, está muito mais focado na questão de você disponibilizar no mercado. Tanto que você não precisa notificar, percebe? Tá. Só que aí, não sei se vocês chegaram a ver, que teve uma notícia ontem da Anvisa, que ela fala um pouquinho mais sobre essa questão aqui da notificação. E ela deixa clara que a notificação que a Anvisa está comentando aqui no artigo 2 é a notificação da atividade, não a notificação para a regularização do dispositivo médico. A notícia, o nome da notícia é Covid-19, atualizada a norma de dispositivos médicos. A gente leu ontem, na verdade, mas ela foi publicada no dia 4. Tá, deixa eu ver aqui, então. Se você isso seria interessante, porque é o que eu acabei de falar, tá? Porque se fosse para registrar, você continua precisando seguir a 349. Tá. Se você não encontrar, você me fala que eu te mando o print aqui. Qual que é o nome? Começa com Covid-19. Atualizada, norma de dispositivo. Essa aí, Marcelo. É isso aqui mesmo. Aí vai lá no segundo parágrafo. Segundo parágrafo, ponto. De acordo com as regras, fabricantes e importadores ficarão excepcionalmente temporariamente dispensados de autorização de funcionamento de empresa AF e da notificação das atividades Anvisa, e da notificação das atividades Anvisa, bem como de outras autorizações sanitárias. Mas volto a falar, o meu entendimento disso aqui continua sendo que a notificação que é o registro de classe 1. Tá. Até mesmo porque como é que a gente vai solicitar uma notificação? Aí eu fico na dúvida, como é que a gente vai solicitar uma notificação sem autorização de funcionamento? De fabricar. Então, eu entendo que a notificação realmente seja referente ao registro do produto. Não, isso aqui precisa ser, porque isso eu tenho certeza, gente. Isso eu conversei com a Anvisa mesmo. Não com ela, mas eu conversei com gente que conversou com ela. Não, legal. A ideia geral que eu falei foi essa, liberar geral para produto classe 1 EPI, então aquela lista. Tem algum sentido. Uhum. Até mesmo porque não tem como a gente solicitar uma notificação sem autorização. As empresas só solicitam a notificação do registro quando tem atividade para importar ou fabricar. Se não tem isso, não tem como solicitar. Mas, de novo, isso aqui você aplica só esses produtos. Acho que isso está confundindo bastante gente também. O pessoal tem lido isso aqui e acha que qualquer coisa. Não é qualquer coisa, né? Uhum, sim. Tudo bem, está esclarecido. Mas, assim, volto a falar. A discussão começou por causa desse quarto, tá? Desse inciso 4, certo? É o que eu falei. Esse inciso 4, com isso em mente, Camila, você percebe que esse inciso 4 não tem sentido lá em cima? Porque se a ideia é facilitar, isso aqui não facilitaria. Isso aqui travaria tudo, na verdade. Uhum. Então, Sim. tem algum sentido ele estar aqui. Mas para ter algum sentido ele estar aqui, aí volta à discussão inicial. Isso aqui tem que incluir coisa já regularizada também, que foi o que eu tinha entendido que era, tá? Depois de discutir com N pessoas, tá? Embora não esteja claro isso aqui. Tá certo. Não, é legal, porque ontem a gente está discutindo desde segunda-feira. E parte entende uma coisa e parte entende o que você entende. Exatamente o que vocês colocaram, entendeu? E era a menor parte, na verdade, por isso que eu estou perguntando. Eu até passei aqui o Skype para ele. Mas da minha parte está esclarecido. Se você quiser continuar, enfim.
Alguém tem mais algum comentário nisso aqui, pessoal, para terminar? São 12h06, não quero estender muito, eu queria só ver só uma coisa no final aqui. Só. Eu vou continuar aqui, então. Oi. Eu só acho interessante o inciso 7, eu não sei como é que vocês estão de tempo, mas o inciso 7, que ele fala sobre as amostras, né, de 100, no mínimo 100 unidades de cada lote importado para ser analisado lá no INCQS. Que, ao meu ver, isso aí, dependendo, vai criar um caos aí, uma fila gigante para o laboratório. Eu não sei se eles têm capacidade, eu não falo nem técnica, mas eu falo capacidade de estrutura física, né, para fazer as análises. E um outro item que eu também... Pode falar. Nesse caso, eu sugiro tomar cuidado. Depois que a gente discutiu semana passada, quando saiu, eu fui reler em detalhes, e você percebeu o que está escrito aqui? No 7º? Sim. A não ser que eu... Por que ter fila? Fila do quê? Ué, do NCQS, porque se ele analisar a carga, ela só vai colocar para comercializar se for aprovado. Se não for aprovado, a carga não entra no Brasil. Onde está escrito isso? Não, mas é a interpretação. Se tá informando. Eu volto a falar, porque esse que eu acho que é o tchan da forma como está escrito, percebe? Porque eu entendo. O que acontece? Eu entendo o seguinte: se você está colocando uns lotes para serem avaliados no desembaraço da carga, significa o quê? Se os lotes forem aprovados, você consegue colocar o produto para comercializar. Se os lotes foram reprovados, não tem nenhum da agência permitir que o produto entre aqui. Então, assim, mas acredito que o intuito desse inciso foi esse. Olha, vamos colocar produtos no mercado desde que esses produtos tenham qualidade. Então, o meu entendimento ao meu ver, o meu entendimento disso, da forma como está escrito, e tem algum sentido, o pessoal não pode travar os kits, certo? Então, na verdade, ele não pode travar e esperar uma análise no NCQS. Ele fala que vai ter 100 unidades para fazer uma análise, certo? Mas ele não fala que você tem que esperar isso para colocar no mercado. Tanto que você tem que fazer isso, inclusive, depois de 5 máximos, depois do embaraço já. Sim, mas e aí se, por exemplo, os lotes foram reprovados, aí o que você faz com a carga? Então, a Anvisa vai usar o poder dela que ela tem de fazer o recall para te obrigar a fazer o recall. Mas ela não quer fazer isso antes, isso eu estou entendendo. Isso aqui tá sendo feito, isso aqui, a única coisa que tem sentido nisso aqui, da forma como está escrito, e o momento, é que isso vai ser uma análise posterior. Porque você vai fazer isso depois de desembaraçar a carga já. Ele não está restringindo, por exemplo, colocar no mercado. Ele não está falando, espere até tal coisa para fazer isso. Ele só fala para mandar para analisar. Por isso que eu falei. E aí depois você faz o recall. A forma como se for reprovado o lote. Dá a entender isso. Sim, mas é o que tem sentido, percebe? Porque senão vai ficar travando todo mundo. Só lembrando, nesse aqui não tem nem trabalhando, né? Só lembrar disso, né? Tá fechado. Então não tem sentido. Desculpa, eu não entendi. O que tá fechado? Nesse aqui não tá funcionando. As últimas informações que eu tenho é que eles não estão fazendo ensaios. Isso aqui, inclusive, é outra dúvida que eu fiquei, assim, vai mandar para lá e quem vai receber? Só uma dúvida em questão de importação. O desembaraço da carga é quando você permite que a carga entre no Brasil. É isso? Que eu entendo, sim. Eu não sou especialista em informação. Alguém com especialização em importação de produtos aí no grupo? Porque aí eu acho que a grande chave para nós entendermos isso aí é realmente isso, o desembaraço da carga. O que isso significa exatamente? É quando o produto entra no Brasil e ele já está aprovado para comercializar, ou seja, ele realmente já pode ser comercializado, ou é quando o produto ele está parado
no porto para ser avaliado quanto às questões das amostras. Marcelo, eu não sei, tá, dizer certeza, mas tem uma forma simples de interpretar. A regra que está falando é a regra geral, ela já existe hoje. Não precisaria estar escrito isso aqui se fosse a mesma regra. Uhum. Essa é a questão. Isso aqui é uma mudança da regra. E lendo como está, eles te dão um prazo para você enviar amostras depois do que você precisaria normalmente. Senão, não teria nem por que escrever um artigo adicional desse, porque a regra atual estaria válida já. Volto a falar, é uma interpretação que eu estou tendo disso, eu vou tentar confirmar isso, mas é algo que parece ter sentido, porque do contrário, é o que você falou, a gente não ia ter kit de diagnóstico nenhum no Brasil nos próximos anos. É verdade, sim. E lembrando que a ideia dessa RDC, de maneira geral, é liberar as coisas para não ficar travando, né? Nota que isso volta ao mesmo conceito que a gente discutiu semana passada também um pouco, e a gente falou hoje, que é assim, a ideia de liberar não é liberar de qualquer forma, é liberar mantendo um certo controle. Então, assim, se for liberado alguma coisa por essas vias excepcionais, emergência, etc., e foi identificado um problema depois, e esse é um exemplo, se for testado, quando for testado, identificar um problema, a Anvisa já tem mecanismo para fazer isso, é fazer recall. A questão prática, a questão tirando um pouco a questão de colocar no mercado, porque se deixar toda a burocracia atual, não vai entrar nunca nada ainda. De qualquer maneira, Marcelo, eu vou ver se eu confirmo isso, ou se eu deixo mais claro isso. A gente volta a discutir mais para frente no próximo call, tá? Tem mais duas coisas aqui de doação. Alguém quer falar alguma coisa? Senão, a gente pode terminar agora, que já passou um pouquinho do tempo já, gente. Ok, vamos terminar então por enquanto? Obviamente, isso aqui vai dar muita dor de cabeça ainda, né? Se a gente, poucas pessoas aqui discutindo já estão uma mega confusão, você imagina quando todo mundo for ler isso aqui, como está lendo hoje, né? Verdade. Dá para fazer uma outra discussão da outra reunião. Provavelmente sim, viu? Eu não duvido. Na verdade, até um comentário que eu fiz com algumas pessoas, essas regulamentações emergenciais está precisando de um tempo para degustar elas, vamos pensar assim, né? Porque elas estão tão confusas e com tanta coisa que se pegar muito em cima e comentar, é capaz de a gente falar coisa errada. Então, talvez seja o caso de se pensar até... Vamos deixar, em princípio, para o próximo call, continuar, vamos pensar assim, discussão na 379, com mais feedback. Eu peço também, se vocês já tiveram esse feedback, o feedback aí nessa semana e puder compartilhar, seria bom. Última coisa, eu esqueci o negócio. A Laís, você tá aí, Laís? Você continua aqui, Laís? Desculpa. Você tá com o microfone? Laís? Você tá com o microfone ativo? Eu liberei o seu som. Você quer falar? Ah, tá ok. De qualquer maneira, então, a sua pergunta, os testes entram no artigo 9, porque alguns são registrados no Brasil. Isso, na minha opinião, é o que eu falei. Esse artigo 9, pelo que eu entendi, também se enquadra a produtos que já têm registro. Tá? Então, nesse caso, a resposta, se isso for verdade, seria assim. Ok? Beleza, então. Obrigado a você pela pergunta. Gente, vamos terminar aqui, então. Desculpa aí a extensão, mas, obviamente, isso aqui é uma RDC que vai ter muita discussão ainda. Eu agradeço aos participantes da discussão, agradeço a todos que tenham participado. A ideia, então, é a gente deixar meio que em aberto uma atualização, uma continuação da discussão para o próximo COF. Tá? Obrigado a todos e até a semana que vem, quem for participar. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.